Quando Jesus veio, ele deu evidências esmagadoras de que ele era o Messias. Ele curou os doentes, fez os surdos ouvirem, fez os coxos andarem, curou os leprosos de suas doenças e até ressuscitou pessoas mortas do túmulo. Tudo isso diante dos líderes judeus. Eles também tinham acesso a todas as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias prometido e mesmo assim rejeitaram Jesus como o Messias. A pergunta permanece: por que, no meio de todas as evidências, o povo judeu rejeitou Jesus? É sobre isso que vamos falar hoje neste vídeo. Há muitas razões pelas quais o povo judeu, em sua maioria, rejeitou Jesus como o Messias. Mas neste vídeo vou dar 4 delas. A primeira é que eles confundiram as profecias do Antigo Testamento que falavam sobre a primeira vinda de Jesus com a segunda vinda dele. Havia muitas profecias sobre o Messias que Jesus cumpriu em sua primeira vinda, como o caráter do Messias em Isaías capítulo 11, profecias sobre onde o Messias nasceria em Miqueias 5:2, exatamente como o Messias sofreria e morreria em Isaías 53. E também sobre o tempo exato da vinda do Messias em Daniel capítulo 9 versículos 24 a 27. Sabemos tudo sobre essas. Mas o problema é que, além dessas, havia muitas outras profecias no Antigo Testamento que Jesus não cumpriu em sua primeira vinda. Essas eram as que os líderes judeus estavam olhando e focando. Quando viram que Jesus não estava cumprindo essas, disseram que ele não poderia ser o Messias e precisavam rejeitá-lo. Porque o Messias faria as seguintes coisas. A chave para entender isso é saber que os profetas do Antigo Testamento não entenderam que haveria um intervalo de tempo entre a primeira e a segunda vinda do Messias. Esse foi um conceito que lhes foi oculto. Então, quando Jesus veio e não cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias em sua primeira vinda, eles disseram que esse homem não poderia ser o Messias. Na verdade, esse intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus foi algo que Paulo se referiu como um mistério que foi mantido oculto das gerações anteriores e só foi revelado a Paulo. Paulo diz que ao ler isso, você pode perceber sua compreensão do mistério de Cristo, que não foi revelado aos filhos dos homens em outras gerações, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. E qual é o mistério? Esse mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Na mente judaica do primeiro século, e também em séculos anteriores, esperava-se que o Messias fizesse todas as coisas que o Antigo Testamento profetizou, não dividindo-as em 2 vindas. Agora, deixe-me dar alguns exemplos de algumas das coisas que esperavam que Jesus fizesse e que ele não cumpriu em sua primeira vinda. Mas antes, o contexto é muito importante para esta discussão. Na época em que Jesus iniciou seu ministério terreno, quando ele nasceu, o povo judeu estava sob severa opressão romana. Eles não eram livres para governar suas terras como queriam. Então, havia essa expectativa messiânica de que quando o Messias viesse, ele libertaria Israel de toda a opressão romana e estabeleceria um reino terreno, onde o povo judeu seria o principal grupo que reinaria e governaria com o Messias em sua própria terra. Obviamente, sabemos que Jesus não fez isso durante sua primeira vinda, mas ele fará em sua segunda vinda. Com esse contexto, vamos falar sobre algumas coisas que esperavam que Jesus fizesse. A primeira coisa que esperavam que ele fizesse era restaurar o reino a Israel. Você pode olhar para escrituras como Joel 3:17, que falam sobre como, quando o Messias vier, ele purificará o mundo do mal. Você também pode olhar para outras profecias, como o Salmo 2:6, que fala sobre o Messias que reinará e governará com uma vara de ferro. Você também pode olhar para outras profecias, como Isaías 2:4, que fala sobre quando o Messias vier, ele trará paz ao reino, para que as pessoas não se preparem mais para a guerra. Na verdade, até os próprios apóstolos de Jesus se perguntavam e questionavam se Jesus cumpriria essas profecias do Antigo Testamento. Antes de ele ascender ao céu, observe em Atos 1, pouco depois de Jesus ressuscitar dos mortos e antes de ascender ao céu, eles disseram isso: João batizou com água, mas em poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo.
Então, quando os apóstolos estavam com Jesus, eles continuaram perguntando a ele: Senhor, chegou a hora de você libertar Israel e restaurar nosso reino? Mesmo os apóstolos, pessoas que seguiram Jesus por algum tempo, até eles entenderam que uma das coisas que o Messias faria, de acordo com as profecias do Antigo Testamento, era libertar Israel da opressão romana e estabelecer um reino terreno. Mas o que eles não perceberam é que Jesus estava vindo para trazer ou inaugurar um reino, mas não era o tipo de reino que eles estavam esperando. Observe o que Jesus disse: arrependam-se dos seus pecados e voltem-se para Deus, pois o reino dos céus está próximo. As pessoas nos dias de Jesus esperavam que o Messias trouxesse um reino que envolvesse bênçãos físicas e materiais, e Jesus estava dizendo: não, vocês não estão entendendo. O reino mais importante que preciso inaugurar é um reino que inclui bênçãos espirituais. Por isso, Jesus passou grande parte de seu ministério terreno ensinando sobre o reino de Deus e como entrar nele. Quando Jesus ensinou às multidões, ele falou muito sobre o reino dos céus. Ele ensinou parábolas sobre o reino dos céus. Por exemplo, em Mateus 13, ele disse: o reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo, que um homem encontrou e escondeu novamente, e em sua alegria ele vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Então, a primeira razão pela qual muitos judeus rejeitaram Jesus como Messias é porque eles confundiram as profecias do Antigo Testamento que falavam sobre a primeira vinda de Jesus com a segunda vinda dele. A segunda razão pela qual muitos judeus rejeitaram Jesus como Messias é que eles não entenderam o propósito espiritual de seu reino. Como mencionado anteriormente, esperava-se que o Messias estabelecesse um reino terreno e físico, libertando Israel da opressão romana e restaurando sua glória nacional. No entanto, Jesus veio para estabelecer um reino espiritual, não terreno. Ele veio para oferecer salvação e reconciliação com Deus, não apenas libertação política. Essa compreensão espiritual do reino de Deus foi algo que muitos judeus não conseguiram entender. Eles estavam tão focados em suas esperanças terrenas e nas promessas de um libertador político que não perceberam as implicações espirituais da mensagem de Jesus. Em vez de enxergarem a necessidade de arrependimento e fé em Deus, eles queriam um líder que lhes desse poder e autoridade sobre seus inimigos terrenos. Jesus deixou claro que seu reino não era deste mundo. Ele disse a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. João 18:36. Essa declaração de Jesus desafiou as expectativas políticas dos judeus e revelou a natureza espiritual de seu reinado. A terceira razão para a rejeição de Jesus como Messias pelos judeus foi sua incapacidade de compreender sua identidade divina. Embora Jesus tenha realizado milagres e ensinado com autoridade divina, muitos judeus não o reconheceram como o Filho de Deus. Eles o viam como apenas um profeta ou líder religioso, não como o próprio Deus encarnado. Essa falta de compreensão da natureza divina de Jesus impediu muitos judeus de aceitá-lo como o Messias prometido. Eles não conseguiram ver além de sua humanidade e reconhecer sua divindade. Isso foi especialmente difícil para eles aceitarem, dada sua compreensão monoteísta estrita de Deus como único e indivisível. Por fim, a quarta razão para a rejeição de Jesus pelos judeus foi o orgulho e a incredulidade. Muitos judeus se recusaram a aceitar Jesus como Messias porque isso teria exigido uma humilde submissão à vontade de Deus. Eles estavam tão presos em sua própria justiça e tradições religiosas que não estavam dispostos a reconhecer sua necessidade de um Salvador. O orgulho e a incredulidade o cegaram para a verdadeira identidade e missão de Jesus. Eles preferiram confiar em sua própria compreensão e tradições do que abrir seus corações para o Messias prometido. Isso resultou em sua rejeição fatal daquele que veio para salvá-los. Em resumo, muitos judeus rejeitaram Jesus como Messias por várias razões, incluindo sua interpretação errônea das profecias do Antigo Testamento, sua compreensão limitada do reino de Deus, sua incapacidade de reconhecer a identidade divina de Jesus e seu orgulho e incredulidade.
Essas barreiras espirituais impediram muitos de receberem a salvação que Jesus oferecia. No entanto, apesar da rejeição inicial de Jesus pelos líderes e muitos do povo judeu, sua mensagem não foi perdida para sempre. Após sua morte e ressurreição, o Evangelho começou a se espalhar, alcançando não apenas os judeus, mas também os gentios ao redor do mundo. Muitos judeus, ao longo dos séculos, voltaram-se para Jesus como o verdadeiro Messias, reconhecendo sua obra redentora e aceitando-o como seu Salvador. Hoje, a mensagem de Jesus continua a transformar vidas em todo o mundo, independentemente da origem étnica ou religiosa. Aqueles que uma vez o rejeitaram agora encontram nele esperança e perdão. Portanto, embora a rejeição inicial de Jesus pelos judeus tenha sido uma parte importante da história, ela não é o fim da história. O amor e a graça de Deus continuam a se estender a todas as pessoas, convidando-as a entrarem em um relacionamento vivo e pessoal com o Messias prometido.